Oi, gente! Hoje a Nuti está aqui para a gente estar falando, né, de alguns novos hábitos que nós precisamos adquirir, né, para a gente estar colocando como hábito-chave na nossa rotina de 2026. Sem sofrimento, sem extremismo, e com resultado real. Porque o que a gente acompanha ao longo do ano? Né, que no início todo mundo começa super empolgado para fazer uma atividade física, para fazer mudanças, para melhorar a saúde, a autoestima e todo aquele cuidado ao longo dos meses, por diversas situações, vão se perdendo, né? E aí o que a gente observa? O final do ano chega e está todo mundo com as metas meio que engavetadas, né? E para isso eu venho aqui hoje para a gente estar falando sobre esses hábitos para estar ajudando vocês, né, nessa nova perspectiva de 2026. Tá certo? Então, a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Então, seja muito bem-vinda. Como vocês já sabem, eu sou Nutri, né, trabalho com emagrecimento, público feminino. O que me chama a atenção e faz com que eu faça com todo o amor e dedicação esse trabalho já há algum tempo. Se você está aqui, é porque pretende que seja diferente do seu 2026, né? Que é o ano da nossa virada. E eu quero te mostrar que para emagrecer de verdade, você não precisa de 1000 restrições, mas sim de alguns hábitos que são estratégicos, né? Extremamente possíveis e que eu já mudei a rotina de várias mulheres através de diversos desafios, de consultas, de programas de emagrecimento. Desde 2020, né, que eu já me proponho a ajudar mulheres através dos desafios que eu faço sempre, né, durante o ano. Então, acho que você já conhece um pouco do meu trabalho e, em decorrência disso, eu acho importante, plausível, nós estarmos falando sobre metas, porque quando a gente entra um ano sem organizar nossa agenda, sem planejar nossas metas, nossos sonhos, fica tudo meio que perdido. Em relação a hábitos de alimentação, de saúde, não poderia ser diferente. E o que é que eu vejo ao longo de todo o ano? Dietas restritivas, as pessoas querendo aderir apenas a medicações, principalmente agora que está no boom de medicações, de canetinhas, só que estão deixando passar a importância do acompanhamento, de ser algo para a vida. Porque é interessante, a gente tem que usar os meios ao nosso favor, ok, então nada contra as canetas, inclusive já venho falando sobre elas aqui há algum tempo, mas o que eu preciso como nutricionista estar buscando trazer para a nossa realidade, para a nossa rotina no dia a dia? A importância sempre dos bons hábitos durante também o uso dessas medicações, porque você vai passar por uma restrição, mas se seu corpo não estiver bem nutrido e preparado para aquela restrição, isso vai virar problemas subsequentes que vão vir com mais impacto ao longo do tempo, certo? Então, pensando nisso, a gente vai estar trabalhando algumas estratégias voltadas para a gente não trabalhar a alimentação, a mudança de hábitos de forma tão extremista, tá certo? Eu atendo mulheres que trabalham muito, que são mães, esposas, que vivem sobrecarregadas e que mesmo assim precisam, querem emagrecer, mas sentem sempre que tem algo que atrapalha. É assim com vocês, gente? E quando investigamos o problema, quase nunca é falta de força de vontade. Às vezes é a rotina cansativa, são as fadigas do dia a dia, a falta de um direcionamento, como eu falei. Eu tenho minha professora Mari, que ela fala, quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. E é isso que acontece na grande maioria das nossas escolhas, principalmente quando se diz em relação a alimentar. O que é que eu vejo muito? Sempre, por exemplo, que o orçamento aperta, tem que enxugar onde? Empresas, vai enxugar na alimentação. A gente é do mesmo jeito, não faz diferença. A diferença é que a empresa está tentando segurar custos e a gente está tentando nos enganar de que sozinhas nós conseguimos atingir resultados que você sozinha não vai conseguir. Quando a gente precisa de um dentista, quando a gente precisa tratar o dente, a gente procura o profissional. Quando a gente desloca um ombro, quando a gente está com luxação, algum problema nesse tipo, a gente procura o fisioterapeuta, a gente procura o ortopedista.
Mas para emagrecimento, agora tem Google, tem ChatGPT, tem as canetinhas, tem uma infinidade de situações que tira você do foco. Por quê? Porque você se acha autossuficiente, só que ninguém é autossuficiente. Ainda mais nos dias que a gente vive hoje, ainda mais nesse padrão de correria, de rotina cansativa, de tudo que nós vivemos e vivenciamos no dia a dia no nosso meio. Então, a gente precisa nos atentar que uma estratégia personalizada, o corpo vai responder. E sobre isso que vamos falar hoje. Ou seja, com direcionamento, com estratégia, todas essas rotinas, todos esses hábitos podem ser, sim, construídos ao longo de 2026. Tá certo? Se você já tentou emagrecer e não conseguiu, não é porque você não presta, não tem disciplina ou porque é preguiçosa. É porque você tenta mudar hábitos sem saber quais realmente importam. E o problema, gente, não é você, não é o ser individual. É toda uma questão de rotina, de situação, uma infinidade de situações que levam a você não conseguir atingir esse resultado, entende? Recentemente, no consultório, uma paciente chorou, a gente conversando, porque eu disse para ela que eu entendi a dor, né, de estar acima do peso, de não conseguir reduzir, com todos os esforços, com as restrições, com as tentativas em vão de mudança, né? E assim, eu senti nela a dor das pessoas julgando, da família cobrando, da família jogar na cara de que ela não queria se cuidar, de que ela não tinha disciplina. E muitas vezes, gente, não é isso. A pessoa tem a disciplina, tem o desejo, mas está mal direcionada, está estrategicamente errada, está fazendo dieta por si só, está vivendo de dicas de um nutri e o outro. Gente, de dicas, você não vai atingir resultados esperados, você não vai ter uma perda estratégica que se mantenha e que te deixe realmente realizada. Porque quando você sozinha encara aí um jejum intermitente, ou uma dieta detox, ou um desafio detox, que tem toda uma estratégia por trás, um protocolo, digamos assim, você perde aí de 2 a 3, até 5 quilos, até 6, né? Eu já tive casos. Mas se você sozinha depois tenta manter isso, você não vai conseguir, porque o desafio ele é estratégico. É um tempo, entende? Você precisa mudar hábitos, precisa desinchar, precisa perder peso, precisa se sentir bem consigo mesmo, precisa elevar a sua autoestima. Ok, esse desafio vem para isso, para tirar você da zona de conforto. Mas, se depois disso, se você não tiver estratégia, se você não tiver direcionamento, o que vai acontecer? Vai estacionar aquele peso que você perdeu. Ou quando nada, você vai recuperar, porque você vai voltar aos hábitos antigos, entende? Então, a importância da gente é aprender e construir, fazer uma construção no sentido correto de novos hábitos é que vai fazer com que você consiga sair de um efeito platô, digamos assim, de um quadro inflamatório, de um quadro de dor, por exemplo, pacientes na menopausa, ou pacientes de menopausa, pacientes que sofrem com SOP, pacientes com endometriose. Hoje é um grande percentual do público feminino, inclusive eu faço parte do percentual que já fiz tratamento para endometriose, vocês sabem. Então, se eu não tiver mudanças de hábitos consistentes, todo mês eu vou ter crise, e crises cada vez mais recorrentes. E essas crises estão cientificamente comprovadas que o hábito que você tem, o tipo de alimentação que você tem, o tipo de rotina que você tem, está diretamente relacionado. A cólica da endometriose não é igual a uma cólica menstrual comum, ela te incapacita a trabalhar, a realizar tarefas rotineiras de casa. Ela te impossibilita de botar o pé no chão quando você acorda de manhã. Eu te falo isso porque eu vivi isso na pele. Então, se a gente não tiver essa orientação, essa nutri segurando na tua mão, esse profissional que você confia, que vai te dizer o caminho, te ajudar a construir, a mudar, porque o que acontece? O que eu vejo muito? Por exemplo, pessoas já de mais idade apresentam um problema de saúde, nunca teve uma qualidade de vida boa, ou de alimentação boa, de rotina, de hábitos. Surge um problema aí, por exemplo, uma diabetes descompensada, né? Aí precisa mudar toda a alimentação, precisa ter como é que se diz?
precisa se adequar a novos hábitos. É fácil ou é difícil? O que vocês acham? É difícil, porque é uma vida inteira de hábitos errôneos. Então, não é se você não gosta de abacate, você não vai passar a comer abacate amanhã. Você vai aos poucos, igual uma introdução alimentar de uma criança de 6 meses. O que é que eu sempre falo na questão dessas readequações? Vocês vão reinserindo aqueles alimentos que vocês têm mais dificuldade, vão mudando as formas de preparo. Se o abacate não desce puro, tenta na vitamina. Se não vai a vitamina, tenta num patê de sal, uma guacamole que a gente conhece tão bem. Não vai no patê, faz uma sobremesa, faz um geladinho, faz, sei lá, inventa. Ah, mas eu não gosto. Mas adulto não tem que fazer só o que gosta, gente. Criança é diferente, mas adulto que já passou dos 30, 40 anos, que precisa pensar na qualidade de vida, pensar na disposição para correr atrás dos filhos, pensar em trabalhar e produzir enquanto está na idade de produtividade. Tudo isso a gente tem que se atentar. É o que eu sempre falo. Eu procuro hoje ter cuidado com medicações que a minha família toda já faz uso. Eu ainda não faço, eu resisto. Porque quando eu venho dizer, me dá um remédio, porque eu estou morrendo mesmo, pode me socorrer. Então, eu faço tudo para não tomar remédio, mas quando eu preciso, eu procuro fazer certinho. Né? Então, assim, a gente tem que tentar amenizar a fase que nós estamos, da idade que nós estamos, para o que a gente quer cultivar para o futuro. O que adianta eu viver 80, 90 anos, mas deixando metade do que eu ganho na farmácia, não tendo uma qualidade de alimentação boa, não dormindo bem, dores nos ossos. Então, assim, o que é que vai adiantar se eu chegar nessa idade com tanto problema de saúde, sendo uma pessoa da área de saúde que conhece tão bem essa questão? Então, às vezes, a gente precisa fazer digamos assim, esses raios-x da nossa consciência para ver que, às vezes, nós também estamos errando nas nossas escolhas, estamos fraquejando, estamos priorizando outras coisas, estamos deixando de nos cuidar para o futuro. Porque o que foi que eu entendi, o que foi que eu aprendi recentemente no último congresso que eu fui? Eu sempre vi a Lohana, né, minha parceira de projetos e tudo mais, a gente já vem há alguns anos trabalhando juntas, ela explicando a importância do agachamento, de fazer correto durante as aulas, a importância do fortalecimento da panturrilha, tudo isso aí. Só que, assim, eu nunca me atentei que a importância da gente fazer um agachamento bem feito e fazer com frequência é para quando a gente estiver lá com 60, 70 anos, a gente conseguir fazer o agachamento ao vaso sem precisar de ajuda, tá? Conseguir se sentar numa cadeira e conseguir se levantar sozinha. Né? Então, esse fortalecimento é para quando a gente estiver lá na frente, a gente não precisar desse suporte de outras pessoas. Então, é uma coisa que é vital, é uma coisa que, com o tempo, vai chegar para a gente também. Né? E graças a Deus que chega, porque é sinal de que a gente vai envelhecer e vai viver bem. Né? Então, pensa comigo, o que adianta saber fazer um agachamento se eu não vou praticar? Se eu não vou tentar me fortalecer? Eu não gosto de academia, todo mundo sabe que eu vou porque eu preciso. Não gosto, eu gosto do resultado, eu sei que é importante, eu sei que na minha faixa etária eu tenho que fazer academia, eu preciso de fazer a musculação, né? Em contrapartida, eu ainda mantenho o meu treino de hitbox e estou tentando voltar às minhas corridinhas, que no processo de endometriose ficou pelo meio do caminho, né? Eu estava no ritmo e não consegui ainda voltar. Mas essa é o meu compromisso comigo, é um hábito que eu preciso retomar para 2026. Então, eu estou me comprometendo comigo e com vocês. E vocês vão se comprometer com que hábito? O que vocês estão precisando agora em 2025? Já se organizar para não deixar para fazer só quando chegar o ano novo, tá? Então, é isso que a gente precisa pensar quando a gente pensa em longevidade, tá bom? Então, bora lá, que agora o primeiro hábito, que é o café da manhã estratégico, não perfeito. Por quê? Muita gente diz, mas eu não tenho fome de manhã, mas quando dá 9 horas, belisca. Uma fruta, uma banana, um carboidrato, uma alimentação de qualquer forma, né? E aí, a gente precisa entender que o café da manhã, para a grande maioria da população, ele vai regular a fome
no decorrer do dia, e principalmente a nossa compulsão. A compulsão do doce, a compulsão de uma comida mais gordurosa, aquela fome que quando dá à noite parece que a gente trabalhou o dia inteiro e não se alimentou de forma nenhuma. Por quê? Porque você comeu, mas não está nutrido como deveria. Comeu, mas não se nutriu, digamos assim, entende? O café da manhã pobre em proteínas aumenta o desejo por doce, porque quando você não tem essa saciedade logo pela manhã, o seu corpo vai entrar em déficit. E o que é que nós mulheres trabalhamos para repor e para recuperar? Peso, digamos assim, na forma bem simples de falar. Exemplo simples, gente, de café da manhã para quem não tem fome às 7, mas vai ter fome às 9. Ovos mexidos, pode ser o patê de ovo, pode ser o ovo cozido com uma fruta, com um cafezinho, um iogurte com aveia, uma tapioca com queijo, um pão integral com ovo, tá? E a gente entender que não é cuscuz, beiju e pão todo dia, gente. A gente tem aí uma gama de proteínas importantes para a gente estar substituindo, embora até coloquei a enquete hoje da questão da proteína com qual a proteína que você prefere que seja mais versátil. Ai, gente, o negócio aqui virou. É pra cá. Uma mania de virar a cabeça pra cá, eu tenho que virar pra o contrário. Bora lá, Nutri. Deixa eu ajeitar. Voltar aqui. Isso. E aí até abri a enquete hoje falando sobre essa questão da minha preferência ser o ovinho cozido, porque enquanto você toma banho, o ovo está sendo preparado. Não quer comer na hora, coloca na marmitinha e leva para o trabalho, igual eu faço. Às vezes eu acordo sem fome, preparo o meu café e trago para o consultório. Quando é mais tarde, 9 horas, que dá fome, eu vou comer o que é saudável. O que eu preparei, que vai servir para a minha demanda do dia, tá bom? Proteína, fibras, prudência no carboidrato. O que é que eu vejo muito? Quando é janta de café, você repete o mesmo que você come de manhã. Se de manhã comeu cuscuz, de tarde come beiju. Se de manhã comeu beiju, de noite come cuscuz. É cuscuz, pão, beiju, bolo da padaria e assim vai. Eu como bolo de padaria, eu como itens de padaria, mas eu não procuro comer só refinados todo dia. Um dia eu vou lá, pego um pãozinho de queijo, outro dia eu vou lá, pego um sanduíche natural, outro dia eu vou lá, estou com vontade de comer um bolo frito, uma vez a cada 15 dias, digamos assim. Outra vez o pãozinho francês, chego em casa, faço meu ovinho, coloco dentro, tudo certo. O bolozinho fica para o fim de semana, um bolo de milho, um bolo de macaxeira, alguma coisa nesse sentido. Mas todo dia, gente, o organismo não tem estrutura para degradar tanto carboidrato que vai se transformando em gordura e que vai aumentando o nosso perfil lipídico também no nosso corpo. Então, o ovo batido vira uma omelete, o ovo misturado com tapioca vira uma crepioca, o flocão de milho misturado com aveia já tem um índice glicêmico diminuído e melhora para o nosso organismo de questão de digestão, de absorção, de saciedade, né? Por isso que a dieta ela é uma organização metabólica. O que é isso? É o que a gente vai falar no próximo slide, né? Por exemplo, até coloquei aqui, não tinha visto, um ovo, uma porção pequena de queijo. E aí a gente coloca uma saladinha variada, um repolho, uma selga, um alface, uma cenoura ralada. Prudência no carbo, um cuscuz pequeno com linhaça, é isso que eu falei, um cuscuz com chia, um cuscuz com linhaça, um cuscuz com aveia, um cuscuz com psyllium. É diferente de você pegar esse flocão purinho e comer com tapioca, que a minha mãe, por exemplo, adora, né? Já eu não gosto, até pela questão nutricional também. Então, o meu cuscuz, ele é todo soltinho. Desculpa, eu procuro comprar orgânico a massa, e aí eu acrescento minhas sementinhas e minha proteína, que de preferência geralmente é o ovo. Ou seja, uma organização de refeição como as que estão aqui no exemplo, vai nos dar energia, vai reduzir a compulsão ao final do dia. Compulsão por doce, por chocolate, por seja o que for, que seja refinado. Geralmente as pessoas dizem que a vontade do doce é de tarde para de noite, é porque desde o início da manhã essa conduta não foi acertada como deveria, começando pela hidratação, tá? Lembrando aqui agora. Hábito 3. Hábito 3. Água como remédio metabólico, foi o que eu acabei de falar. A hidratação que não é feita nas primeiras horas do dia
lá no final do dia vai ter esse déficit na compulsão, na má hidratação, na falta de saciedade também, e na questão de toda a questão metabólica, antioxidante do nosso organismo para funcionar direitinho, né? Por que isso acontece, Lúcia? Porque a maioria acha que bebe água, mas não bebe. Ah, eu bebo muita água, eu pergunto isso sempre. Ah, Lúcia, eu bebo muita água, inclusive à noite eu bebo. Depois, se você está acordando para beber água, é sinal de que você não está hidratado como deveria. Porque quando você se hidrata durante o dia, à noite, ficou para dormir, gente. Não ficou para a gente estar acordando para fazer xixi, nem para beber água, não. Entendeu? Ok você acordar com vontade de fazer xixi, mas está acordando para fazer xixi e para beber água, não está ok. Tem alguma coisa que está desregulada. Né? A meta realista da nossa demanda é 2 litros, mas o reforço no calor. Tem muita gente que diz assim, ah, eu bebo muito. Se você pega uma garrafa dessa, ah, não bebo uma garrafa dessa o dia todo, não. Então, aí eu falo, vamos fazer a continha pelo seu peso atual e vamos desfragmentar essa quantidade ao longo do dia. Claro que se você não bebe 1 litro durante o dia, se você vai beber agora 2, não é amanhã que você vai passar a beber 2. Você vai ter essa meta e vai estar buscando até você atingir os 2 litros por dia, tá bom? Então, a água é importante porque quais são os sinais de desidratação que a gente sente no corpo? Dor de cabeça, o corpo inchado, principalmente no período menstrual. Quando começa a chover, essa chuvinha que deu aí aqui pra gente há uns dias atrás, melhorou o clima, né? Esfriou mais um pouco, uns 2, 3 dias. Então, já foi suficiente para ter mudança na questão do consumo de água. Em casa mesmo eu observei minha mãe falando que estava sentindo ardência ao urinar. E eu falei, mãe, a senhora tomou sua garrafa de água hoje? Não consigo beber mais de 2. A senhora tem que beber 2 daquela. Então, como é que não vai vir as consequências? Vem, gente. Vem na ardência ao urinar, vem nas vontades compulsivas por doce, na dor de cabeça, na retenção. Vem tudo. Então, quando eu falo em processo de desintoxicação, processo de Olimpíadas, é justamente um conglomerado, digamos assim, de situações que vai favorecer você a mudar de forma tranquila, sem esperar só o final do ano, próximo ano, para começar. Porque todo ano, final de ano, é a mesma coisa, gente. A gente correndo atrás da balança, de perder, de não sei o quê, para poder comer no final de ano. Aí chega janeiro, todo mundo querendo correr desesperado para atingir metas para o carnaval. Então, a gente não pode viver o tempo todo assim. A gente precisa se organizar. Perdeu 3 quilos, mantém aqueles 3 quilos pelos próximos 3 meses sem reganho. Entende? E aí você vai conseguir estar passando dessa margem, atingindo outros objetivos, tentando outros hábitos que vai te ajudar a chegar no seu objetivo. E aí é um processo, não é do dia para a noite, são processos que precisam ser vivenciados. A gente não consegue 10 quilos do dia para a noite, não é do dia para a noite que a gente perde 10 quilos, mas é viável. Tenho casos dentro do meu programa de meninas que perderam 9, que perderam 8, que perderam 7, que perderam 10, que perderam menos, mas que perderam muitas medidas, que melhorou muito a qualidade de vida. Porque nem tudo é só peso ao final, nem tudo é só balança, e eu entendo muito bem disso, tá? A roupa que está mais folgada, o sono que melhorou, a digestão que melhorou, a cólica da endometriose que diminuiu, né? Então, são sinais que são plausíveis de que os hábitos, as mudanças, elas estão funcionando, né? Que é diferente quando você toma um remédio, passou ali, amanhã volta tudo de novo. Entende? Hábito 4 é a rotina noturna anticompulsão. Se você tem um perfil beliscador, né? Se você sempre belisca à noite, isso é um comportamento que você já tem e que já está possivelmente enraizado. Então, qual é a orientação? Uma refeição leve, proteica, um chazinho digestivo para ajudar nessa digestão e diminuir qualquer sobrecarga a nível de estômago. Tirar o celular da mesa, porque o que acontece? Quando a gente está aqui observando o celular, a gente está mastigando, mas não está observando essa mastigação. Ou seja, a mastigação mecânica. O que acontece quando a gente bota uma bacia de pipoca
na nossa frente para assistir doramas, né? Como que a gente nem vê. Aí depois bota a mão, acabou a pipoca. A gente nem prestou atenção. Por quê? Porque a gente está prestando atenção na tela. Da mesma forma acontece quando você vai almoçar e que você fica com o celular na cara. Você está observando o que está no celular, não o que você está colocando na sua boca. Terminou de comer, quer repetir. Por quê? Porque não saciou. Seu cérebro não teve tempo de receber a informação da saciedade. Por quê? Porque você não mastigou como deveria. Não deu atenção plena a essa refeição. Entende? E esse ritual de desaceleração é justamente isso, a gente ir diminuindo os impactos que os eletrônicos estão tendo na nossa rotina, de peso, de tempo, de dedicação, porque às vezes a gente deixa de fazer uma salada, de preparar uma salada de noite para ficar em internet, vendo vídeo, reels, essas coisas. E aí você diz, eu não tenho tempo. Tem, se você tirar um tempinho, 5, 10 minutos, você deixa essa salada pronta na geladeira à noite. E às vezes com direcionamento ainda é melhor, porque a gente vai dizer, faz isso, coloca dessa forma, usa esse molho, congela esse legume e tal. Fica muito mais fácil, gente. Tudo sozinho a gente vai longe, né? Um provérbio chinês. Sozinho a gente vai longe, mas acompanhado a gente vai bem mais distante, né? Tipo isso. O hábito 5, 10 minutos de movimento diário no mínimo. É um protocolo mínimo viável do movimento, caminhada, alongamento, mobilidade. Às vezes a gente sai da cama, a gente não faz nem isso aqui, né? E o corpo da gente precisa, porque se a gente não alonga, ele vai o quê? Como o pessoal mais de antigamente dizia, vai entrevar. E é isso. Para uma bicicleta sair do lugar, ela precisa dar graxa. Se não tiver graxa, ela sai. Entendeu? Mesma coisa o veículo. Se a gente entrar no carro, tiver combustível, ele vai andar? Como é que a gente vai querer chegar lá nos 60, 70 anos fazendo hitbox se hoje eu não faço, se hoje eu não coloco os meus ossos para se alongar, para ter essa mobilidade, né? E além de tudo, o que é que vai reduzir? O estresse, o cortisol, a gordura abdominal. O cortisol, quando a gente está estressado, ele está lá em cima, né? E é um hormônio que ele é antagônico, digamos assim, ao processo de emagrecimento. Se ele estiver alto, a gente precisa primeiro baixar para poder ativar a queima de gordura, certo? O hábito 6, rotina alimentar simples, repetitiva, mas prática. Repita refeições. As refeições é como se fosse uma assinatura, como você ensina. Por exemplo, reduz a decisão, reduz a ansiedade, reduz os deslizes. Quando você vai fazendo, quando você vai criando o hábito de, por exemplo, 2, 3 vezes na semana fazer um omelete, fazer uma crepioca, deixar suas saladas preparadas, fazer seus alongamentos, fazer um treino, né, ainda que seja pela internet, de manhãzinha cedo, fazer um suco verde. Quando você vai repetindo esses hábitos, eles vão se consolidando, né? E vão diminuindo aquela ansiedade, aquela vontade de comer sem fome, aquela coisa de estar mastigando, mas a comida está por aqui, nem desceu. Então, é um ponto de ansiedade que é muito alto, que fala muito, né? Então, a gente realmente está tratando o alimento como cura. E ele tem esse papel de cura, mas não dessa forma, né? Dessa forma exagerada não é o papel do alimento, tá? Monitoramento semanal, não diário. Gente, não tem necessidade todo dia, quando você sai do banheiro, subir na balança, não. Tem gente que é assim, tem a balança na saída do banheiro. Faça isso, não. Você se auto-sabota. E outra coisa, como eu já falei lá atrás, nem tudo é só peso. E quando você está para menstruar, ou quando você está menstruada, ou quando você foi para a balada na noite anterior, ou quando foi para a churrascaria, como nós estamos ontem na nossa confraternização, né? Então, se eu me pesasse hoje de manhã cedo, consequentemente, meu peso ia estar diferente do que deu ontem de manhã. E eu ia dizer, gente, eu não estou perdendo peso, eu estou aumentando. É claro, eu comi, bebi, né? Tem esses momentos, todo mundo tem. Se eu disser que eu não tenho, eu vou estar mentindo. Pra quê? Né? Então, nada de peso diário.
o peso tem que ser estratégico também. O que é que vai funcionar de uma forma positiva? A evolução nas suas roupas, os sintomas, a sua energia, a sua disposição, a questão da fome. Tudo isso aí são sintomas que refletem uma evolução a partir do momento que você faz mudanças, né? Eu sempre falo para as minhas digamos assim, para as minhas divas, né? Eu chamo ela de diva, as meninas do programa, mas para todas as minhas clientes, todo mundo que eu já faço acompanhamento há algum tempo, que quando você veste uma roupa que ela estava muito tempo que você não usava e que ela entra servindo, não tem felicidade maior, gente. Não tem, como é que se diz, prova social maior do que essa. Não estava servindo e está subindo de boa, fechando, sem ficar a gente deitando para poder fechar o fechiclé. Quem nunca, né? Claro, já passei por isso, então eu sei. Então, você veste uma roupa que está subindo sem trabalho, gente, não tem sensação melhor, né? E isso vai te falar muito mais do que tu subir na balança todo dia. E uma coisa para ficar clara, nada de terrorismo na balança. Tirem isso desse terrorismo, gente, porque é uma coisa que adoece, é uma coisa que não muda, não traz um retorno positivo. E são anos falando e anos eu vendo a mesma coisa acontecer. Então, a balança ela precisa ser estratégica, usada de forma estratégica, no horário certo, sem roupa, depois do primeiro xixi, porque é o peso mais fidedigno que a gente vai ter, tá? Então, se atentem a isso também. Tudo o que você precisa para transformar seu corpo em 2026. Qual foi o que eu elenquei aqui mais importante? Café da manhã estratégico, o prato com os três S's, né? Vou já explicar direitinho. Hidratação eficiente, rotina anticompulsão, movimento diário, alimentação simples, regular, que funciona, o básico funciona. Ah, meu Deus, mas fazer dieta é caro. Depende, gente. Tem alguns protocolos que realmente ele tem um preço, tem um valor embutido maior, lógico. São estratégias, é por tempo, não é a vida toda. Mas na grande maioria das vezes, você consegue ter uma alimentação normal sem gastar esses absurdos, né? E às vezes quem fala isso aí pra mim, eu vou achar como desculpa, eu vou entender que é uma desculpa. Porque você comprar um maço de acelga, de alface, tentar comer mais verdura, mais fruta, e mudando o que está errado, diminuir, porque se tem dinheiro para lanche, para outras coisas, tem como organizar essa questão dessa alimentação na semana. Ah, não gosto, vamos começar a trabalhar essa questão do eu não gosto, tá? Adulto faz o que precisa fazer, tá? Acompanhamento e monitoramento inteligente. Pronto, coloquei lá a questão das medidas, a questão da ingestão de água, a questão do desinchaço, tudo que eu falei nos slides anteriores. Acredito que chegando até aqui você já tem uma noção do que a gente conversou e que faça sentido para você, tá? E agora que você já entendeu o que precisa fazer em 2026, falta a parte mais importante. Como manter isso por 30 dias seguidos para o seu corpo destravar, desinflamar e começar a responder? Me fala aqui embaixo. Fez sentido para você? Deixa nos comentários. O que você faz que não te leva para os resultados desejados? Deixem aqui embaixo, tá? Quero observar porque eu vou ler e vou responder todo mundo. E aí, gente, vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu protocolo roupa branca, né? Que é um protocolo que ele casa exatamente com todas essas informações que eu já repassei nessa questão das mudanças de hábitos de 2026. Para quem quer entrar em 2026 com tudo isso direcionado, o que é essas Olimpíadas? O que você recebe? Avaliação completa, né? Anamnese, hábitos mais o histórico alimentar, planejamento alimentar estratégico, sem nenhuma restrição absurda, respeitando principalmente a sua rotina, checklists semanais para a gente saber, ter um retorno do que está sendo feito, do que não está, do que está dando certo, missões diárias no WhatsApp, acompanhamento motivacional, mini desafios anticompulsão, que é justamente para trabalhar esses hábitos, treinamento da mentalidade e constância, porque isso precisa ser trabalhado. Quando a gente não é constante, a gente precisa de direção. Quando a gente não tem essa direção, a gente se perde. Muitas vezes a gente se frustra justamente por se perder e não saber como retomar, tá? Sozinha.
Reeducação para controlar doces e ansiedade. E o principal, plano para vestir sua roupa branca no ano novo, com leveza sem vergonha do próprio corpo, porque no final do ano a gente quer estar esplendorosa, né? Assim, todas nós, mulheres, somos todas iguais, a gente só muda de endereço, tá? Então a Nuti também entende muito bem sobre isso. E por quê? E para quem é essas Olimpíadas, gente? Mulheres cansadas de tentar sozinhas, quem vive no efeito sanfona, quem trabalha muito e não tem tempo, quem quer emagrecer sem loucura e quem quer terminar o ano mais leve, bonita, confiante, com hábitos novos para entrar em 2026 já arrasando tudo, tá? Estou abrindo vagas ainda com valor de Black Friday, né? Que eu não abro durante o ano todo, em nenhum outro momento. E essa última chance real de transformar dezembro em um mês de virada e não de culpa, tá? Se fizer sentido para você, me chama no WhatsApp agora para garantir sua vaga. Será um prazer caminhar com você nesses 30 dias que podem mudar sua virada de ano e o seu 2026 inteiro. Beijos e até mais, meninas. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.